É uma alegria poder estar aqui no secreto, sobretudo porque, juntos com o Instituto São Rafael, esse é o nosso desejo, de nós podermos adentrar no lugar que o Senhor convida cada um de nós. A Priscila já me apresentou, não preciso mais me apresentar. Sou um padre da comunidade Aliança de Misericórdia, irmão de comunidade com Rafael. Irmãos, quando ele me propôs o tema morando para sempre no Santo dos Santos, morando no Santo dos Santos para sempre, eu comecei a pensar o que eu poderia partilhar com vocês nesse tempo, para que nós pudéssemos viver em intimidade. Mas eu queria começar convidando cada um de nós a estarmos atentos a 3 questões fundamentais na nossa vida. Nós somos convidados a poder entrar no lugar onde o Senhor convida cada um de nós. É o lugar da transformação, é o lugar da liberdade, é o lugar de uma vida nova. Nós não estamos aqui só porque nós queremos cantar, mas porque nós queremos experimentar o amor de Deus, porque nós queremos ser livres, porque nós queremos entrar no lugar onde aquele que é único e verdadeiro Senhor tem a capacidade de nos dar vida nova. Quem deseja receber essa vida nova, levanta a mão e diga eu. Mentirosos, estão muito fraquinhos, né? Quem quer receber essa vida nova, levanta a mão e diga eu. Porque esse é o desejo. Nós não entramos no lugar secreto se nós não estamos correndo ardentemente para acolher aquele que tem vida plena. E eu falei de 3 questões fundamentais que queria começar a pregação dizendo isso. Quando nós não corremos ao encontro do Senhor, nós ficamos numa vida acomodada. Esse é o primeiro sintoma de uma vida que não pode viver plenamente na presença de Deus. É uma vida que se acomoda. Se acomoda como canta, se acomoda como prega, se acomoda como fala. A acomodação é o primeiro sintoma no qual não nos permite entrar numa vida de intimidade com Deus. Todo mundo levanta o seu dedo indicador direito para o alto comigo, assim, bem no alto, até onde você pode. Coloque no nariz do seu irmão e diga, não pode ficar acomodado, meu irmão, né? Tem gente que ficou com vergonha de fazer isso, né? Levanta de novo lá no alto. Coloca no nariz do irmão e diga, não pode se acomodar. Esse é o primeiro sintoma, nós não podemos ficar acomodados. Porque na vida espiritual, prestem atenção, na vida espiritual, aquele que não progride, regride. Nós não podemos ficar parados. Eu não posso pensar que a missa que eu celebrei ontem, que a experiência de Deus que eu vivi ontem, ela é única para toda a minha vida. Ela precisa se renovar. E nós somos convidados a continuamente não ficarmos acomodados. E qual que é o fruto de uma vida acomodada? Nós vamos esfriando. Nós vamos vivendo um esfriamento espiritual que vai colocando em nós aquilo que não nos permite de viver a intimidade, que é correr ao encontro, que é desejar o encontro, que é desejar a intimidade, que quer buscar a Deus. A Sagrada Escritura é uma história de um Deus que procura o homem. Mas essa liberdade e essa intimidade, ela só é experimentada quando o homem vai de encontro a esse Deus
e experimenta plenamente a sua presença. Hoje pela manhã, vocês ouviram sobre o guardião secreto. E bem, nós trazíamos isso em todo um caminho espiritual para esses 2 dias de encontro. O guardião secreto que quer nos levar para o lugar daquele que pode transformar a nossa vida. E esse jardim secreto que nós ouvimos pela manhã é o lugar onde Deus pode transformar. É o lugar onde Ele nos reconhece como filhos e nos dá a graça de celebrar a nossa identidade. Não como o mundo tem querido nos dar a identidade, mas a identidade desejada pelo nosso Senhor, por aquele que nos quer que vivamos como filhos, e filhos adoradores nos tempos das tribulações. Foi isso que nós ouvimos pela manhã, trazendo o livro de Daniel, adoradores em tempo de tribulações. E o adorador, ele se prostra diante daquele que é único e verdadeiro Senhor. E se nós escutamos isso, o convite de Deus é que entremos, habitemos, permaneçamos no Santo dos Santos para sempre. Padre, o que é o Santo dos Santos? Na tradição do Antigo Testamento, Deus pede a Moisés, em Êxodo do capítulo 25, versículo 8: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia, porque esse versículo nos faz entender a história do povo de Israel, do povo eleito, do povo amado. E essa é uma das maiores dávidas de Deus para o seu povo. Por quê? O Senhor pediu um santuário para que Ele possa habitar com o povo, porque é um Deus que quer morar, é um Deus que quer ser íntimo de cada um de nós, é um Deus que nos procura. Eu, como biblista, quando pego os textos do Antigo Testamento, o povo está caminhando no deserto, o povo vive tempos difíceis, e tem a tenda onde mora a glória de Deus, onde mora a Shekinah. Ali naquele lugar, o povo vai caminhando, a tenda vai caminhando, e a glória de Deus também caminha com o povo. Porque não existe um Deus que quer viver sozinho, é um Deus que quer estar unido, é um Deus que quer estar próximo, é um Deus que está provocando, é um Deus que quer atrair, é um Deus que quer trazer de volta. Mas se nós nos acomodarmos, nós vivemos um esfriamento espiritual que não nos permite entrar neste lugar secreto. O santuário era uma tenda, era um lugar da habitação de Deus. E primeiro esse lugar simbolizava a aproximação com o povo de Deus. Era um espaço onde o povo se reunia, mas era o espaço onde Deus habitava e todos desejavam se aproximar. Mas tem um problema aqui na tradição antiga. Nesse Santo dos Santos, nem todo mundo pode entrar. Quem poderia entrar é apenas o sacerdote, para oferecer sacrifícios para a purificação do pecado do povo. Nem todos podem entrar no Santo dos Santos. E no Santo dos Santos nós encontramos muitas coisas. O Santo dos Santos é conhecido como lugar santíssimo, o lugar onde fica a Arca da Aliança. Nós vamos explicar um pouquinho sobre isso. Mas naquele lugar
existiam vários altares, a bacia da purificação, e existia todo um ritual para esse sacerdote viver ali. Demoraria muito tempo, e lá no Instituto São Rafael eu prometo fazer uma aula sobre todos os elementos que existem dentro do tabernáculo, da tenda onde habitava a glória de Deus para o povo antigo, o povo eleito, o povo de Israel. Mas o que vai nos interessar é entender o que é o Santo dos Santos. Ali naquele santuário existiam algumas divisões. No fundo, o povo que participava, sobretudo as mulheres, estavam lá no fundo do santuário. Depois os servidores, depois os sacerdotes. E aqui no Santo dos Santos, só o escolhido dos sacerdotes poderia entrar. E dentro deste lugar, a Arca da Aliança, que em muitos cercos de Jericó nós costumamos ver aqui no Brasil, tem a Arca da Aliança, no qual ali está a palavra. Dentro da arca está um vaso com o maná, e depois um cajado. Irmãos, durante esses dias de secreto, como nós podemos penetrar o lugar da intimidade com Deus? Quem nos levará a entrar nesse lugar para ver a Deus? Pega a sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Vai encontrando aí rapidamente, pega a sua Bíblia, Hebreus 10, 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, levanta a Bíblia e diga misericórdia. Tem muita gente perdida aí, misericórdia, né? Vamos lá, povo. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Temos, pois, irmãos, a confiança de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E eu poderia traduzir o texto assim: temos, pois, irmãos, a confiança de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que Ele inaugurou para nós, passando através da cortina, quer dizer, passando através da sua humanidade. Eu quero pegar com vocês esse texto de Hebreus, porque responde aquilo que eu disse que era um problema. O povo não podia entrar no Santo dos Santos. Existia um véu, uma cortina, que só permitia o sumo sacerdote de entrar. Mas aqui na carta aos Hebreus nós estamos lendo que por Jesus nós entramos no Santo dos Santos. Nós temos intimidade com Deus. Pelo sangue de Jesus, nós conseguimos atingir a intimidade com Deus. Pelo Santo dos Santos, nós conseguimos atingir a Deus. Nós conseguimos a intimidade com Deus que o pecado muitas vezes tem nos roubado. A palavra diz que quando Jesus estava no alto da cruz, o véu do templo se partiu.
E esse véu que impedia muitos de entrarem no lugar da intimidade com Deus, agora se abre, porque em Cristo nós podemos ter a intimidade com o Pai. E esse é o caminho com que o Senhor convida a cada um de nós. Ele é a arca da aliança, nele a palavra se faz carne. Nele nós encontramos o verdadeiro pastor, que não está mais dentro de uma caixa guardada no Santo dos Santos. Ele assume o pastoreio, ele assume o cuidado, ele é o único, ele é o verdadeiro Senhor. Não há mais lei que impeça o homem de encontrar a misericórdia de Deus, a intimidade, porque em Cristo nós podemos. E é por isso que eu comecei a pregação falando de duas coisas importantes: a acomodação e o sintoma da acomodação, ou o resultado dela, que é o esfriamento espiritual, que não nos impede de achegar e assumir Cristo como a porta para a intimidade com Deus. A palavra diz que nós não podemos ficar do lado de Cristo. Nós precisamos entrar na vida de Cristo. Nós precisamos estar enxertados em Cristo. Nós precisamos ter a vida de Cristo em nós. Há 5 anos atrás eu estava pregando, 6, 7 anos, estava no Brasil ainda, estava pregando em Manaus, e eu voltei, e quando eu voltei daquele encontro, eu encontrei um homem, um senhor, estava ali, dentro do avião, e quando eu encostei minha cabeça ali para dormir um pouquinho, descansar, para chegar em São Paulo, eu sentia que Jesus dizia: Padre Pedro, que bonita a sua pregação, que bonito foi esse encontro de libertação que você pregou, mas você poderia colocar em prática agora dentro do avião. Eu falei: mas Jesus, aqui dentro, né? Deixa eu descansar, já preguei 2 dias. E eu perguntei para aquele senhor que estava do meu lado: olha, o senhor quer uma oração? Ele falou assim: sim, padre, uma oração sempre é bem-vinda, abençoa o avião que eu tenho medo dele cair. Eu falei: eu também, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Logo abençoei ali e voltei a dormir. Eu falei: ô Jesus, obrigado, já obedeci, né? O Espírito Santo me pediu só para dar uma bênção, pedi uma graça para uma pessoa. E de novo aquele incômodo interior, Jesus me dizia: Padre Pedro, coloque em prática, porque não basta falar, tem que viver. Eu perguntei para aquele homem: o senhor quer receber a graça do Espírito Santo aqui? Ele disse: Padre, eu não entendo nada, mas eu quero. Eu falei: olha, eu vou rezar de uma forma diferente, o senhor fica tranquilo. Eu impus as mãos sobre ele e comecei a orar no Espírito dentro do avião. E aquele homem começou a chorar e agradecia, dizia: eu estou vivendo, experimentando algo que eu ainda não experimentei. O que significa isso? E eu comecei a falar dos dons carismáticos para ele ali dentro do avião. E depois de 1 hora mais ou menos eu voltei a dormir um pouquinho, e eu pensei que ia ser tranquilo. Ele foi no banheiro e começou a dizer: vai naquele padre ali que ele tem Espírito Santo. E algumas pessoas chegavam e diziam: Padre, você pode me dar uma bênção? Padre, me abençoa. Padre, me dá uma bênção ali. Se eu me acomodasse, se eu esfriasse o dom que o Senhor me deu, eu não permitiria aquele povo de entrar no Santo dos Santos. Entrar no Santo dos Santos é entrar na intimidade, é conhecer aquele que é fiel, aquele que não se esquece, aquele que tem uma promessa, aquele que cumpre. O sacerdote entrava no Santo dos Santos e comia do pão, porque assim ele tinha o símbolo de dizer que estava comendo de Deus. E Cristo, ele disse: eu sou o pão da vida, quem comer de mim terá vida. Então eu tenho que dar Cristo, eu tenho que oferecer Cristo, eu não posso me acomodar,
Eu tenho que levar muitos à sala onde ele pode ter a intimidade com o Senhor. Já não mais existe a mesa do pão. Deus se fez pão para saciar a fome que nós carregamos. O sacerdote também se lavava para purificar. Em Cristo, quem nos purifica é o seu sangue. Em Cristo, o que nos lava é a sua vida. Cristo não quer apenas tocar aquilo que nós somos, mas nos lava com a sua vida, dando tudo. Aquele homem, ele não apenas entrou na intimidade com Deus, mas ele começou a testemunhar. Porque o homem cheio de Deus, ele não fica assim. Ele começa a dizer: vem, vem, vem. Porque sabe quem o tocou, quem o transformou. E é por isso que a carta aos Hebreus vai dizer que quem é o sumo sacerdote é Cristo. Então, irmãos, nós temos a confiança de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, eu entro no Santo dos Santos. Pelo caminho novo, pelo caminho vivo. Ele é a palavra no qual nos dá a graça de nos colocar no lugar certo, de caminhar no lugar certo. E nos dá a graça de poder ter a coragem de perder tudo, menos a Ele. Há 5 anos e meio, 6 anos quase, eu tive uma grande graça de nascer de novo. Eu também estava indo para Manaus para pregar um encontro de mulheres na minha comunidade. Era dia 1º de abril, que todo mundo diz que é o dia da mentira. Eu estava indo com um irmão de comunidade, assaltaram o nosso carro, e eu e ele ficamos sequestrados durante 9 horas. Foi o dia que eu rezei mais na minha vida. Eu nunca rezei tão rápido o terço, né? O negócio aí era rápido, né? Mas ali eu entendi que o mais importante da minha vida era Cristo Jesus. Eu saí dali, depois de 9 horas, correndo, feliz, desejoso de poder testemunhar que Deus tinha me dado a graça de reviver, mas carregando também marcas de medo. Eu tive que enfrentar os metrôs de São Paulo. As pessoas se aproximavam de mim, eu tinha medo, mas eu dizia: eu tenho Cristo, eu quero entrar no Santo dos Santos. Quem entra no Santo dos Santos não tem medo. Quem entra no Santo dos Santos sabe aquele que tem o domínio, quem tem o governo. Naquele dia que eu saí dali tão feliz, porque fui revivendo. Eu tinha uma vida missionária muito ativa, muitos de vocês me conhecem, eu preguei em muitos congressos da renovação carismática no Brasil, muitos lugares, em quase todos os estados. Tinha um programa junto com um dos meus fundadores aqui na Canção Nova. E 2 meses depois desse fato tão difícil para mim, minha comunidade me pediu de ir para a Polônia. E 1 mês atrás eu tinha ido também pregar na Polônia. Eu pedi para a superiora da congregação de Santa Faustina para poder entrar no quarto dela onde ela morreu.
E eu fiquei ali por 10 minutos rezando. Eu olhei para o diário de Santa Faustina e eu disse: Santa Faustina, me ajuda num tempo em que muitas vezes a gente não tem nem esperança, nem palavra. E quando eu abri, era um número, eu ainda não falava polonês, nem entendia. Cheguei no Brasil, abri meu diário e o número dizia: minha filha, eu te enviarei para um lugar que você não pensa. Eu estou com você. Vai. E eu pensei, eu vou dizer sim. Quando eu recebi a notícia, eu disse sim. Cheguei na Polônia, eu celebrava a missa durante um ano para 6 missionários. Não tinha público, não tinha encontro, não tinha multidões, não tinha banda, não tinha avivamento, mas tinha Cristo Jesus. Por Ele eu poderia entrar no Santo dos Santos e habitar para sempre. Eu vinha de férias para o Brasil, chegava na comunidade, todo mundo cantando, todo mundo pulando. Meu Deus, eu quero ficar aqui. Acabava 30 dias de férias, tinha que voltar para a solenidade. Panos vami, isdoen foi. Falei, amém. Mas nunca se acomodar. Porque quando nós temos Cristo, por Ele nós conhecemos o verdadeiro e único Deus. Se nós pudéssemos trazer a cruz até aqui, por favor. Irmãos, a palavra de Hebreus está dizendo que nós temos um sumo sacerdote, e nele nós podemos entrar na vida de Deus. Se o Deus que eu não podia contemplar a face, o Cristo diz: quem me vê, vê o Pai. O Deus que dizia a tradição que o homem não podia viver tão profundamente a intimidade e ver a sua face, Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, e por Ele nós podemos nos levantar. O que o secreto quer dizer para você? Deus quer te libertar da acomodação. O teu problema não é maior do que o Senhor. O teu sequestro não é maior do que a palavra que o Senhor tem sobre a sua vida. O meu cansaço naquela noite no avião não é maior do que a promessa de Deus para mim. E é por isso que nós temos que nos levantar. Nós não apenas oramos em línguas, nós estamos permitindo o Espírito orar, porque nós não sabemos orar, nós não sabemos como pedir. E Deus está querendo nos levantar como um povo novo. Como poder entrar no Santo dos Santos? Não se acomodando, não vivendo o esfriamento, mas assumindo a vida de Cristo. Quando o véu do templo se abriu, todos puderam reconhecer que Ele é o Santo dos Santos. Desfigurado, carregando sobre si toda a chaga, toda a enfermidade da humanidade. E carregou porque ama. E é por isso que nós temos que continuamente proclamar isso. Jesus não via uma prostituta, Ele via uma mulher que precisava ser amada. Ele via aquilo que eu não consigo ver, que a nossa humanidade julga. Jesus não via um publicano
alguém que pegava aquilo que não lhe pertencia, como era Mateus, ele via um homem que precisava se levantar, e se dissesse sim, podia tornar uma multidão abençoada. Jesus não está aqui olhando para aquilo que você traz, que muitas vezes pode te envergonhar. Jesus olha aquilo que muitas vezes você mesmo não olha, a tua dignidade. Por Ele, você pode entrar no lugar da intimidade. Não há outro caminho. E Ele disse: eu sou, é a maior expressão de autorrevelação da divindade de Deus, que se fez homem. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu leio para vocês mais uma vez. Repete comigo. Temos. Como? Não escutei. Irmãos. Diga comigo, temos, pois, irmãos, a confiança de entrar no Santo dos Santos. Quem é a confiança de vocês? Quem? É por Ele.